Olá a todos, a paz do Senhor, que Deus possa abençoar rica e poderosamente cada um de vocês, cada um de nós. É sempre um prazer estarmos juntos para crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Nossa lição hoje é a lição dos jovens, a lição de número 6. Todos que estão acompanhando sabem que estamos estudando o livro de Josué, homem de Deus, que foi designado por ele para inserir o povo na terra que emana leite e mel, visto que Moisés, o seu antecessor, não pôde entrar na terra prometida. Então, nós iremos aprender a lição de número 6. O título da lição é O Encontro com Deus. O texto do dia então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu Senhor ao seu servo? Josué, capítulo 5, versículo de número 15. A síntese da nossa aula, a síntese de hoje é: ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. Então é impossível você ter um encontro com Deus e permanecer como outrora, como vivia antigamente. Vamos ao nosso comentário. Inicia-se assim: encontros com Deus são sempre marcantes, pois ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira. Moisés teve um encontro com o Senhor no deserto, onde viu a sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Então Deus bradou dizendo que não se aproximasse, antes tirasse as sandálias dos pés. Lá mais para o finalzinho ele vai dizer assim: o Senhor se revela a Josué para fortalecer-lhe a fé, pois havia muitas guerras e muitas terras a serem conquistadas. O livro de Josué, que nós estamos estudando esse trimestre, fala sobre conquistas, sobre as conquistas, tempos de conquistas, tempos de batalhas, mas sempre tempos de vitória. E ele inicia dizendo que um encontro com Deus são sempre marcantes. Quando você começa a observar também no livro do Novo Testamento, você vai entender, quando você se depara com a história de Zaqueu, um publicano, que ele chega diante de Cristo, corre na sua frente, sobe uma figueira apenas para vê-lo. Mas o interessante é que Cristo aproxima-se dele e diz assim: Zaqueu, desce, porque me convém estar na tua casa contigo. Ora, quando ele tem um encontro com Deus, quando ele se encontra com Cristo, algo de sobrenatural acontece na sua vida. Algo muda, as coisas velhas passam, agora tudo se fez novo. Ele disse assim: ó Senhor, a minha vida agora está diferente, eu preciso mudar os meus hábitos, preciso mudar os meus atos. Se eu tenho defraudado alguém, o que eu tenha feito de errado, eu vou corrigir. E quadruplicadamente eu vou corrigir esse meu erro. Então, é impossível alguém se chegar a Deus e permanecer da mesma maneira. No finalzinho ele vai dizer que o Senhor também se revelou a Josué para lhe fortalecer, para dar ânimo a ele, pois havia ainda muitas guerras a serem travadas, muito caminho a ser perseguido. Então, nós vamos aqui ao primeiro tópico da nossa lição de hoje, que chama-se a antessala da batalha. Josué busca a vontade de Deus. Diante da responsabilidade histórica de fazer uma das maiores de todas as guerras, Josué se retirou sozinho para refletir, quem sabe, orar, estabelecer estratégias. No finalzinho ele vai dizer assim: e a espada desembanhada era uma demonstração de que havia chegado o tempo do juízo. Quantas abominações contra Deus foram cometidas por aqueles reinos, cidades e estados, que agora o Todo-Poderoso iria expulsá-los de uma terra
que manava leite e mel. Ora, é interessante que quando ele vai falar aqui sobre essa antessala da batalha, não é que ele vai estar sentado em uma sala com sofá, ele está dizendo que o tempo, né, antes da batalha, o tempo antes da guerra, como ele iria se aparelhar, como ele iria tomar suas estratégias para a guerra. Então, quando ele fala a antessala da batalha, ele diz o momento anterior à guerra, a preparação para a guerra. Aí ele vai dizer que Josué busca a vontade de Deus. E é interessante sabermos que o jovem Josué, quando ele estava caminhando com Moisés, ele não se apartava da dele, ele não se apartava do lugar em que Deus estava. Então, não diferentemente, quando agora as responsabilidades pairavam sobre seus ombros, as responsabilidades agora estavam sobre ele, ele não recuou, não tomou para si toda a responsabilidade, antes, no contrário, entregou-as exclusivamente a Deus. Então ele saiu, e o comentarista vai dizer, quem sabe, certamente para refletir, para orar e estabelecer estratégias. E no finalzinho do ponto 1, ele vai dizer assim: Israel jamais teria conseguido se estabelecer como nação e manter a sua identidade nacional se os cananitas continuassem sacrificando crianças e adorando astros. Ora, é interessante que Deus separou um povo, tirou da terra do Egito com o braço forte, com sua mão estendida, e agora vai inseri-los em uma terra que emana leite e mel, uma terra próspera e abençoada. Ele olha para as nações circunvizinhas, aí vê nações que são abomináveis aos seus olhos, que matam crianças, e as sacrificam no fogo a Moloque. E quando Deus fala com Josué e pede para ele e o ordena, né, a dissipar, a exterminar essas nações, é porque ele tinha um propósito pessoal nisso. E é interessante sobre manter essa identidade nacional, é como nós cristãos que devemos manter a nossa identidade em meio a esse mundo corrompido. Hoje nós não somos mais naquela mesma época em que as pessoas guerreavam e pelejavam e se matavam. Não. Hoje nós temos uma nova aliança. A nossa nova aliança é Cristo. Cristo que morreu na cruz por nós para nos redimir, para nos salvar. E agora nós temos uma nova maneira de viver. A nossa identidade nacional como cidadãos dos céus é viver em santidade. É em viver uma vida diferente de uma vida mundana. Ok, pessoal? O tópico, ainda no tópico primeiro, sobre essa antessala, nós vamos falar que Josué visita o lugar da batalha. E é interessante, né? Ele falando aqui, o comentarista, ele vai falar que essa visita ele exigia umas ações coordenadas. Por isso que ele saía a visitar, a andar no pé do monte, porque ele precisava conhecer o acampamento em Gilgal, e deslocou-se até o pé de Jericó. Ele deveria andar por toda aquela terra, pois onde ele colocasse seus pés, o Senhor lhe entregaria o lugar. Umas exigências de ações coordenadas, não de maneira desordenada, de qualquer jeito, não. Nós vamos fazer algo para o Senhor, precisamos nos sentarmos, colocarmos as nossas metas, o que vamos fazer, como vamos fazer, o que vamos agir, como vamos nos aproximar das pessoas, quando fazemos evangelismo pessoal, quando fazemos evangelismo em massa, o que nós vamos fazer? Quais as melhores estratégias para alcançarmos outros jovens a nos ouvirem? Como estarmos diante de uma geração tão corrompida e de uma vida tão corrida, onde o fast food tanto é na alimentação quanto é na sua vida e nos relacionamentos, tudo tem que estar pronto.
tudo tem que ser agora e já, mas nós precisamos ter ações coordenadas, precisamos estarmos como Josué estava, caminhando, olhando, analisando e vendo as melhores estratégias, porque nem sempre aquilo que nós pensamos é aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Tem uma grande diferença entre eu querer e o querer do Senhor. No finalzinho do ponto 2, ele vai dizer assim: Josué, entretanto, fez desmaiar os ânimos dos adversários, derrubar as muralhas e conceder a vitória seria responsabilidade do próprio Deus. Ele sabia que ele tinha as suas exigências, ele tinha as suas estratégias, ele tinha a sua força, mas eles conheciam também que em primeiro lugar estava o próprio Deus, a ação do próprio Deus que garantiria a vitória do povo de Israel. Nessa antessala nós vemos que Josué buscou a vontade de Deus. Nós vemos também que Josué visitou o lugar da batalha, conheceu esse lugar. E em terceiro lugar, Josué busca uma visão estratégica, não aleatoriamente, não de qualquer jeito, não de qualquer forma, do jeito que der a gente faz. Tem um ditado aí que diz assim: a gente dança conforme a música. Mas para ser sincero, esse ditado é de pessoas desleixadas, de pessoas que apenas procrastinam o conhecimento, procrastinam aquilo que realmente é para fazer, não se esmeram no conhecimento, não se esmeram nas suas habilidades, tanto os espirituais quanto os seculares. Se você é estudante de medicina, eu acredito que você se esmera em fazer medicina, em ler alguns livros, em estar atentos àquilo que o professor está dizendo. Se você quer se formar em Direito, é claro que você vai ler alguns livros, é evidente que você vai se esmerar naquilo que você quer. Por quê? Porque você quer uma vida estável, você quer ter sonhos, você tem planos para o seu futuro. E para isso, você precisa de estratégias, você faz um bom cursinho, você faz uma boa faculdade. Por quê? Porque você quer o melhor para a sua vida. Então, na vida espiritual, não é diferente, querido. A vida espiritual não é diferente, ela também precisa de estratégias. E Josué buscou, ele vai dizer assim: Josué estava convicto de que deveria dar o seu melhor e esforçar-se, como se tudo dependesse dele, ainda sabendo que a providência sempre era de Deus, mas a parte dele, ele fazia com esmero, fazia com dedicação. Quando o próprio Deus chegou para ele, no capítulo 1 de Josué, vai dizer: Josué, eu serei contigo como fui com Moisés. Apenas uma coisa eu te peço: esforça-te e tem bom ânimo. Ok? Então, o tópico de número 2, nós vamos falar sobre Deus se revela a Josué. O Senhor dos Exércitos é o ponto 1. O Senhor dos Exércitos. Moisés, em Êxodo 3, Deus se apresentou como: eu sou o que sou. Agora, ele declara por intermédio do seu anjo como Deus poderoso na guerra. Na verdade, eu sou o que eu sou, indica que o nosso Deus será o que for necessário que ele seja. Inclusive o Senhor irresistível e poderoso na guerra. Então, se no tempo de Moisés, Deus se revelou como: eu sou o que sou, ou eu sou aquilo que você precisa para qualquer ocasião, você vai dizer lá para Faraó, disse: eu sou, me enviou, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou todo poderoso, eu sou aquele que abre e ninguém fecha. E agora ele se chega para Josué, seu servo, e diz assim: agora eu sou o Senhor que peleja por Israel, o Senhor da guerra. E você vê esses nomes do Senhor da guerra, o nome do Senhor dos Exércitos, sendo exemplificados por vários homens de Deus.
vários profetas, homens que andaram na sua vida de extrema comunhão com Deus, e chamavam o Senhor dos Exércitos, o Deus da guerra, aquele que nunca falha. E o segundo tópico, sobre o Deus que se revela a Josué, primeiro, ele se revela como o Senhor dos Exércitos. E esse homem de Deus, Josué, no ponto 2, ele vai dizer que é estar perto de Deus. Josué, ao ver o príncipe do exército com uma espada na mão, da mesma forma como Moisés agira ao ver a sarça ardente, aproximou-se daquele que, singularmente maravilhoso, mesmo sem saber quem era, pois Josué certamente tinha desejo de ter experiências com o Senhor. Bem, Josué, ele andava com Moisés. Nós sabemos que Josué, ele era um homem de Deus. E agora eu acho interessante essa passagem bíblica, né, de Josué no capítulo 5, que ele vai falar que ele avista um homem, e esse homem, ele está com uma espada na mão, uma espada nua, né, na nossa tradução da Almeida Corrigida vai dizer que ele é um guerreiro, e esse guerreiro está com uma espada nua na mão. Ela é bem poética e enfática ao falar sobre esse guerreiro com uma espada nua na mão. Então, ele vai dizer que Josué, ele tinha o desejo de ter essas experiências com Deus, então ele se aproxima dele. E o comentarista vai dizer que nos dias atuais, igualmente, o Eterno procura verdadeiros adoradores. E para que esses verdadeiros adoradores se multipliquem, para que esses verdadeiros adoradores estejam também adorando, estejam na casa do Senhor, estejam na linha de frente da batalha, como esse Senhor dos Exércitos, como esse guerreiro com a espada na mão, é importante, como o comentarista disse, que haja submissão total ao senhorio de Cristo. Porque é impossível nos alistarmos para esse exército, guerrearmos as guerras de Cristo, onde não há submissão, onde quem reina é o meu próprio eu, onde quem reina é a minha própria vontade e não a de Cristo. Queridos, então é preciso ter submissão total ao poderio de Cristo para estarmos perto de Deus. E o terceiro ponto, do segundo tópico, vai dizer assim: um novo tempo marcado pela a espada. Como nós vimos há pouco tempo, Josué se aproxima daquele moço e aquele guerreiro está com uma espada na mão, uma espada desembainhada, uma espada nua. Ele chamou Moisés da escravidão para libertar um povo. Aí ele disse: o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho uma vara. Então você vai apacentar, você vai conduzir o povo, vai conduzir o rebanho. E eu estarei com você. Se eu parar, vocês param. A nuvem caminha, vocês caminham. O fogo estará diante de vocês. Se parar, vocês param. Então, está dizendo que a presença do Senhor seria real nos tempos de Moisés. Entretanto, quando ele foi falar com Josué, ele estava com uma espada desembainhada e agora ele disse assim: quem é? Ainda muito a ser feito. Quem és, Senhor? Tu és um dos nossos ou um dos nossos inimigos? De maneira nenhuma. Eu sou dos exércitos de Deus Altíssimo. Então, ele vai dizer aqui, assim, no finalzinho desse tópico 3, ele vai dizer assim: o foco desse período seria a conquista pela espada, conduzida pelo príncipe do exército do Senhor e também pela lança de Josué. A conquista da terra exigia esforço do homem. Apesar de todos os caminhos serem abertos pelo Senhor, Josué tinha que fazer a sua parte. De igual modo, nos nossos dias,
Deus sempre está abrindo o caminho, Deus sempre está fazendo acontecer, mas é preciso abrirmos mão do nosso ego, é preciso abrirmos mão de algumas coisas que nos atrapalham em buscar mais a Cristo. Se a conquista de Canaã foi dada por Deus, também exigia, um esforço do homem. O tópico 3, estamos nos encaminhando para o final da nossa lição. O tópico 3 vai dizer assim: Deus fala a Josué. Então, o primeiro tópico foi a antessala da batalha. O segundo tópico que nós falamos foi Deus se revela a Josué, as maneiras com que Deus conversava com Josué. E agora, no tópico 3, Deus vai falar com Josué. Ele vai dizer a falta de discernimento espiritual. Ora, ele vai dizer assim: Josué perguntou com certa ousadia ao príncipe do Senhor: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? És tu do nosso ou dos nossos inimigos? E aí, eu acho interessante é que nós podemos pegar, estamos conversando com você que é jovem, estamos conversando com você que não tem uma idade assim muito avançada. E se tem uma idade avançada, louvamos a Deus pelo que você está ouvindo. Josué tinha caminhado com Moisés, como muitas vezes nós estamos caminhando com os nossos pais da igreja, caminhando, indo para a escola bíblica, indo para os ensaios, as orações, os louvores, os cultos, estamos adorando a Deus através, por intermédio dos nossos pais, mas chega um tempo, chega uma época em que nós precisamos com os nossos próprios pés, com o nosso próprio intelecto, com o nosso próprio pensamento, com as nossas próprias ações e o nosso coração aberto e voltado para o Senhor, para, de igual modo, termos como Josué teve. E agora, ele queria suas próprias experiências com Deus, não mais na sombra de Moisés. Não que ele estivesse achando ruim, não, mas é porque ele queria mais do Senhor. Agora, ele diz assim: tu és um dos nossos ou dos nossos inimigos? Então, ele estava dizendo: eu preciso ter experiências com o Senhor. E ele vai dizer que no finalzinho, diz assim: peça ao Senhor que Ele conceda discernimento espiritual, para que você saiba diferenciar aquilo que é divino do que é carnal ou maligno. Peça discernimento ao Senhor. Que a tua caminhada seja uma caminhada de conquista secular, mas espiritual também. Que seja espiritual, mas seja secular também. Cresça na graça, cresça no conhecimento de Cristo Jesus. Se a tua vida espiritual te leva a adorar ao Senhor, nada impede que a tua vida profissional também impeça de você adorá-lo. Adore a Ele com o melhor que você tem. Ajuda a tua igreja, ajuda a tua comunidade naquilo que você sabe fazer de melhor. As tuas experiências que você teve, passa para outras pessoas que você convive na tua comunidade cristã. O tópico de número 2, o ponto número 2 do tópico 3, Deus fala a Josué. Primeiro, falta de discernimento espiritual, mas que ele pediu ao Senhor. Segundo, Josué, o adorador. Ele vai dizer assim: nós não estamos sozinhos em nossas batalhas, pois Deus e os seus anjos lutam em nosso favor. A adoração é um gesto de gratidão, de reconhecimento de quem Deus é e do que pode fazer a nosso favor. Ele está dizendo que a adoração é primordial, é principal. Quando você conversa com Deus, quando você se achega a Ele, a adoração ela não se torna um fardo, ela não se torna pesada. Do contrário, ela flui do teu interior, ela flui como uma nascente de rio que muitas vezes você nem sequer entende, mas que quando ela flui, ela sai de uma maneira tão espontânea que você adora sem nenhum peso, sem pesar, tá certo? Então, deve
A adoração é um gesto de gratidão, de reconhecimento de quem Deus é e o que pode fazer em nosso favor. Então devemos ser sempre agradecidos a Deus por tudo que Ele faz por nós. E por fim, o terceiro ponto, nos diz assim: tira as sandálias dos teus pés. Já que você vai adorar, já que você vai buscá-lo, Ele vai dizer que você precisa ter reverência ao Senhor, pois Deus é santo e Ele exige santidade e reverência daqueles que se aproximam dEle. Ele vai dizer assim: sem reverência e consciência de quem Deus realmente é, não podemos ter uma vida de comunhão com Ele. Se não temos reverência. Ter reverência a Deus, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ele vai dizer: tira a sandália dos pés. Ter reverência a Deus não é o pastor estar lá na igreja na hora da leitura da palavra e você fica lá de pé e não entra na igreja ou não olha de lado porque silêncio, reverência à palavra. Não é isso. Reverência à palavra de Deus é você tê-la no teu coração e não pecar, porque você sabe que você é diferente, porque você sabe que você é santo. Não é porque você está ouvindo a palavra de Deus, não, é porque você a tem dentro de si. É isso que faz você ter reverência, é isso que faz você ter intimidade com esse Deus. Então, ele vai dizer aqui no final que ser santo significa ser consagrado, separado do mundo, a fim de ter comunhão com Deus. Para concluir, deixa eu te dizer uma coisa: é impossível você conquistar, é impossível você galgar caminhos melhores achando que distante de Deus você vai conseguir alguma coisa. O salmista vai dizer que as pessoas que não são cristãs tentam a Deus e escapam, mas logo elas se acordam e veem o abismo em que caem. Mas que você possa conquistar e que essa conquista possa frutificar e ter mais comunhão com Cristo, ter mais comunhão com o Senhor, e que a tua vida seja para a glória e louvor do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês e um abraço no coração. E deixa eu dizer só uma coisa para concluir: a vitória é nossa em nome de Jesus.